militantes do Bloco da minha geração, o Bloco foi o primeiro partido em que alguma vez se reviram, ou foi o partido que fez valer a pena mudar de onde estavam para aqui vir. Mas não é só de militantes, referiu o Luís e muito bem, não é só de militantes partidários ativos que se fez o Bloco. Quem viveu o entusiasmo daqueles primeiros dias de 1999 sabe bem como é que se juntaram pessoas oriundas dos mais variados percursos do ativismo político e social, como aqui se fez comum o futuro de passados tão diferentes, de muitos que tinham andado anos a fio lado a lado, sem nunca se encontrarem, e finalmente encontravam-se. E como foi maravilhoso ver renascer o brilho da esperança em olhares cansados e desiludidos por tanto sofrimento e tanta derrota. Para muitos desses velhos militantes, o Bloco foi uma segunda vida que já nem contavam ter. Um sentimento bem descrito por Tom Jobim naquela música em que ele diz: porque foste na vida a última esperança, encontrar-te me fez criança. Mas eu penso que o Bloco tem demonstrado, ao longo da sua existência, capacidade de abrir os seus foros ao diálogo a muitos protagonistas da vida nacional, aprendendo com eles, e tem participado também em foros promovidos por outros que respondem ao mesmo repto, e assim continuaremos. Mas hoje, 15 anos passados, temos a noção de que é possível ir mais longe nesta via, que é possível criar novos patamares de entendimento, desde que não existam intenções proprietárias ou hegemonistas nessa via e que sejam vias para durar. Os últimos 4 anos, depois do primeiro memorando de entendimento, foram os anos da capitulação perante os mercados financeiros. A reposição dos lucros do sistema financeiro teria de ser feito a qualquer custo, e o melhor pretexto encontrado foi o da consolidação orçamental, como sabemos. A consolidação orçamental, seja na modalidade de PECs, de memorandos de entendimento, seja na modalidade de programas cautelares, a consolidação orçamental é, na verdade, uma cortina de fumo para uma política que gerou desemprego, precariedade e pobreza. É uma fraude que tudo abarca e que tudo permite. É o caminho mais direto para a destruição do Estado Social. E foi em nome da consolidação orçamental que se aplicou uma política que teve como resultado o maior aumento de dívida pública em toda a história da democracia portuguesa. Para falar uma língua que este governo compreende melhor, tenho a certeza, eu diria: o chamado Programa de Ajustamento resultou num colossal inconseguimento. Mas há quem consiga. Quando eu referi fecho do Programa de Ajustamento e não referi fim do Programa de Ajustamento, não é por acaso. É porque nós sabemos que o fim do ajustamento só acontecerá se houver capacidade de derrotar o Tratado Orçamental. E é essa a luta que temos pela frente. O Tratado Orçamental é a troika depois da troika. E nós não podemos permitir que a austeridade tenha vindo para ficar e durar, com ou sem programa político da Troika, com ou sem programa técnico da Troika. A aceitação do Tratado Orçamental é a aceitação da austeridade sem fim, é a aceitação de que o Estado Social deve ser mínimo ou inexistente, e é a aceitação de que este país não é para nós. E, portanto, a escolha nas próximas eleições europeias é muito simples. É uma escolha entre duas políticas: a política da austeridade ou a política do emprego. Cumprir o memorando ou cumprir a Constituição. Defender o Tratado Orçamental ou defender o país. Ou, de uma forma muito mais clara ainda, para que se perceba o que está em causa: fazer com o que nos mandam ou não fazer o que nos mandam. É isso verdadeiramente o que está em causa. E a nossa resposta, camaradas, e com isto termino, a nossa resposta também aqui é muito clara. Nós não cortamos salários e pensões porque nos mandam. Nós não destruímos o Estado Social porque nos mandam. Não empobrecemos o nosso país porque nos mandam. Não vamos fazer rigorosamente mais nada que viole os direitos fundamentais, essenciais e dignidade humana porque nos mandam. Se as ordens que vêm de Bruxelas são incompatíveis com o desenvolvimento do nosso país, com os direitos de quem aqui trabalha,
de quem aqui trabalhou uma vida inteira, de quem aqui perdeu o emprego, de quem aqui teve que emigrar, de quem, em suma, continua a querer aqui viver, aqui vive, quer continuar a viver, então defender o nosso país é desobedecer a esta Europa da austeridade. É dizer que queremos o nosso país nas nossas mãos.